Então, Mauro, quais são as etapas dessa execução da alienação fiduciária? Bom, a execução extrajudicial da alienação fiduciária é muito simples e é rápida, né? É célere, não deveria ser. Tá? Ela se inicia com a intimação do fiduciante. A intimação ocorre após o inadimplemento do pagamento pelo devedor. Em seguida, a intimação, nós temos a consolidação da propriedade, no caso de não purgação da mora, e, logo em seguida, a realização da garantia através de leilões públicos. Maravilha, é justamente isso com mais detalhes que nós vamos ver hoje no episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez, um novo episódio do nosso Adnocast. E olha só, vamos falar sobre a Adnotari. Não é associado ainda, não é associada? Não, corre lá, www.adnotari.org.br. Muitas coisas exclusivas para associados, benefícios. Só o grupo de WhatsApp da Adnotari com perguntas, com esclarecimentos é maravilhoso e vai auxiliar muito a sua advocacia, tenho certeza. Além de cursos, palestras, núcleos temáticos com reuniões específicas, direito condominial, registral, direito, leilões, temos núcleos temáticos dos mais variados, incorporações imobiliárias, várias questões que vão realmente te ajudar muito na advocacia. E também nos siga no nosso Instagram, sim, @Adnotari. E olha só, hoje eu tô com o cara, sim, ele só é o atual presidente da Adnotari, é o cara que mais sabe sobre alienação fiduciária no Brasil. Ele mesmo, Dr. Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que legal, olha, é uma honra estar com você aqui. Aliás, você me passou o teu currículo, é gigantesco, né? Você tem uma experiência maravilhosa na área, principalmente do extrajudicial, né? Em função do tempo de vida também, né? Sim, a gente vai acumulando realizações. Experiências, conhecimento, exatamente, né? Mas é isso, eu tenho me dedicado há muito tempo aí ao direito, principalmente direito imobiliário, e nos últimos 20 anos às garantias, né? Dos financiamentos imobiliários, notadamente a alienação fiduciária. Eu vou aqui ler brevemente seu currículo. Advogado, parecerista, professor, palestrante, instrutor. Ele é graduado pela USP, Faculdade de Direito da USP. Também tem pós-graduação em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Notarial e Registral. Também fez diversos cursos de aperfeiçoamento em Direito Imobiliário, Urbanístico, Tributário, Notarial, Consumidor, entre outros. A lista é gigantesca aqui. Foi vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo na gestão 2017 e 2018, membro fundador da Academia de Direito Registral Imobiliário, a ABDRI, vice-presidente da Academia de Direito Notário e Registral da Adnotari nas gestões 2019 e 2023 e agora é o nosso atual presidente da Adnotari nessa gestão. Também é advogado sênior da Caixa Econômica Federal, que é a experiência prática que fala realmente aqui, isso que é muito importante, porque às vezes a gente fica lá com a teoria, a prática separada, a gente precisa da prática efetiva. E por isso, e com essa prática, ele simplesmente tem o livro que você precisa ter sobre a alienação fiduciária, não é isso? Então, obrigado por estar aqui, meu amigo, obrigado mesmo, e vamos falar muito sobre alienação fiduciária e essa execução extrajudicial, né? Falar. E essa experiência toda que você tem aí, me fala um pouquinho dessa experiência prática que você tem na área. Bom, eu atuo com alienação fiduciária praticamente desde o início, não é? Eu participei, ainda que indiretamente, dos estudos da alienação fiduciária, quando se pretendia encontrar lá um instrumento que pudesse substituir a hipoteca, que havia caído em desuso, não é? E não havia outro instrumento de garantia imobiliária. E desde então, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, que é a maior entidade financeira voltada ao crédito imobiliário, né?
Então nós trabalhamos com massa de contratos, a gente passa por todas as situações possíveis e imagináveis dentro do contexto das garantias imobiliárias. Tá? E isso, evidentemente, vai nos trazendo uma série de conhecimentos, a obrigação de estudar cada vez mais para resolver, porque nós tivemos um período aí, a lei da fiduciária foi promulgada em 97. De 97 até 2002 ela ficou ali na banho-maria. Né? Por quê? Porque os bancos não tinham confiança que o judiciário fosse aceitar a execução extrajudicial, e os mutuários, os clientes, não tinham confiança num produto cuja retomada é quase imediata. Né? Basta que você deixe de pagar um mês que você pode entrar numa situação de retomada e leilão do seu imóvel. Tá? Depois de 2002 até 2015, a lei da fiduciária nadou de braçadas. Né? Foi o principal instrumento de financiamento, e foram constituídos, foram assinados milhões de contratos. Agora, em 1915, nós tivemos aí um problema de econômico, né? Uma crise econômica. E essa crise econômica começou a alcançar pessoas que não estavam dispostas a perder o seu imóvel. Porque até ali, só perdia o imóvel aquele que era chamado de mutuário terminal. Né? Aquele que ele sabia, não podia pagar mais mesmo, então... Ele abandonava realmente. A preocupação dele era ficar mais tempo no imóvel e, se possível, receber uma coisinha lá no final. Né? A partir de 2015, você começou a atingir pessoas que já não tinham essa visão. Essa é uma visão patrimonial. Espera aí, eu paguei durante 15 anos esse imóvel, eu não posso perder e ficar zerado. A judicialização começou a ter mais vazão, né? Exatamente. Aí começou uma judicialização muito forte, começaram a se discutir questões que até ali não eram discutidas. Tanto que até 2005, se você olhar, tem 2 ou 3 livros de alienação fiduciária só. Não é? E poucos estudos. Jurisprudência nenhuma, né? Praticamente. Nenhuma. A partir de 2015 é que começaram a surgir os especialistas, aqueles que começaram a trabalhar a partir de 2015, porque as questões foram se avolumando. Não é? Então, hoje, há um embate muito forte. A alienação continua sendo um grande instrumento de financiamento, de garantia, mas há um embate muito forte. Já não é aquela retomada pura e simples, eu vou lá e retomo e encerro o assunto. A coisa hoje se espalha, vai para o judiciário e é discutido até o último suspiro que pode. Enquanto isso, a pessoa fica no imóvel, né, prolonga aquela vida, né, dentro do imóvel. Aliás, é tão importante essa questão da alienação fiduciária que, olha só, a Ad Notari, com o professor Mauro Antônio Rocha, está lançando curso sobre execução extrajudicial na alienação fiduciária em garantia, que vai acontecer dia 22 de fevereiro. Então, anota aí na tua agenda, 22 de fevereiro, agora de 2025, é um sábado, ele pega o dia inteiro, né, deixa eu pegar, das 9 às 17, é uma imersão sobre execução extrajudicial na alienação fiduciária em garantia. Então você não pode perder, vagas são limitadas, é um curso presencial com vagas limitadas que você não pode perder. E ó, eu vou passar o valor para vocês aqui, vocês vão falar, não pode ser. O cara da alienação fiduciária vai fazer um curso imersivo com um preço muito acessível. Olha só, para quem é associado da Ad Notari, associada da Ad Notari, o primeiro lote com matrículas até o dia 14 de fevereiro está por R$ 349. R$ 349 você tem essa primeira parte para os associados, primeiro lote. Quem não é associado paga nesse primeiro lote até o dia 14 de fevereiro R$ 499. Aí olha só, vou fazer um detalhe aqui que é importante. Sabe quanto que é a nossa anuidade na Ad Notari? A anuidade, R$ 350. Então peraí, o associado só nesse curso tem um benefício de R$ 150 de desconto. A anuidade é 350. Então,
vale a pena se tornar associado, associada, obter esse desconto, porque, olha só, nós já temos outros cursos programados e sempre o associado, associada tem benefício de desconto. Então, não fica parado aí não. Corre lá, www.adnotare.org.br, é facinho, tudo online. Faça a sua associação, R$ 350 anuais, dá para parcelar também, tem outras condições facilitadas de pagamento, e já faz a inscrição para esse curso no dia 22 de fevereiro. Execução extrajudicial na alienação fiduciária em garantia, com o Dr. Mauro Antônio Rocha. E aqui nesse episódio de hoje do nosso Adnocast, você vai ter uma pitadinha de toda essa experiência prática do Dr. Mauro e quanto você vai poder aprender nesse curso imersivo da nossa Adnotare. Não é isso, Maurão? Exatamente. Olha, isso é muito importante. Aliás, quando você bem falou que essa evolução do uso da alienação fiduciária como garantia, e sempre que a gente pensa em garantia, a gente está pensando em custo do dinheiro. Né? Eu acho que é sempre uma visão que é muito interessante, que você não compra o imóvel, você compra dinheiro para comprar o imóvel. E aí, claro, a gente está falando de financiamento imobiliário, mas a alienação fiduciária serve para garantir qualquer tipo de empréstimo que seja feito, né? Bem utilizado para isso. Então, assim, a gente tem a importância da garantia, porque o credor, geralmente uma instituição financeira, mas não apenas, ela vai ter uma segurança maior de receber os valores, porque caso não haja o pagamento, caso haja a inadimplência, ele tem uma via rápida de execução daquela garantia para a retomada dos valores. Porque para o credor, o que importa é dinheiro. Né? Ele está atrás do dinheiro, e a garantia é a viabilidade de certeza ou uma probabilidade muito maior de receber esses valores. Então, assim, diante dessa importância, porque é uma importância social, né? Eu entendo que tem aí uma carga social relevante. Aliás, em certa medida, até uma política pública de moradia. Né? Nós temos aí, até pela Caixa Econômica Federal, financiamentos imobiliários que têm um acesso muito mais facilitado em razão da faixa de renda, tudo isso. Agora, me fala uma coisa. É tão redondinho assim, ou precisa realmente de um profissional, de um advogado, de uma advogada, um profissional que tenha conhecimento na área imobiliária, especificamente na área da alienação fiduciária? Porque, olha só, aqueles nossos amigos que estão querendo fazer esse curso vão falar assim, bom, mas peraí, se é tão simples assim, faz a garantia, inadimplemento, executa a garantia, leilão, acabou, né? Por que é importante um advogado, uma advogada ter essa busca de conhecimento sobre alienação fiduciária, Maurão? Então, bom, como você disse, a alienação fiduciária ela foi criada da Lei 9.514 juntamente com o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI. O que é o Sistema de Financiamento Imobiliário? É um sistema de captação de recursos públicos, né? Não público no sentido de estatais, né? Do público, né? Recursos do público para aplicação no financiamento da construção e aquisição da moradia, basicamente naquele momento. Né? Então, qual foi a ideia dos criadores? Foi captar um valor maior de recursos, um montante maior de recursos, garantindo que esse dinheiro volta. Tá? E como é que ele volta? Se houver inadimplemento, o inadimplemento é resolvido rapidamente pela execução extrajudicial. Tá? Se não houver o pagamento, nós vendemos o imóvel e recuperamos o valor investido. Ok? Então, simples assim. Muito bem. Aí você me pergunta, se é tão simples assim? É simples. Se você pega a Lei 9.514, você olha o procedimento extrajudicial, é de uma simplicidade absurda. Não é? Verdade. Não é? Absurda. Agora, eu costumo dizer que é mais ou menos como viajar de carro para o Rio de Janeiro. Não é? Se der tudo certo e você entrar na cidade, você acaba tomando um banho de mar em Ipanema. Tá? Se der errado e você pegar um atalho,
a tua chance de sobreviver é muito pequena. Tá certo? É isso aí. Então você não pode pegar atalhos, você tem que fazer tudo corretamente desde o início. Então você tem que ter um contrato muito bem elaborado. Não é? Ponto de partida inicial. Tem que ter a forma certa e tem que ter o conteúdo certo que é exigido por lei. A lei traz inúmeros requisitos obrigatórios para esse contrato. Exatamente. Né? Até porque a maioria dos contratos eles têm relação com o direito do consumidor, né? Também, né? Então, embora muito se discuta que a alienação fiduciária não é alcançada pelo direito do consumidor, é claro que é alcançada, porque um contrato de alienação fiduciária é um contrato bancário. Você não vai discutir, mediante a legislação consumerista, as questões da alienação fiduciária. Mas você pode discutir as questões contratuais e o próprio contrato. Até porque a garantia é um acessório do principal, né? Exatamente. E você tem o principal também para discutir. Né? Claro. Então eu vejo muito aí, grandes advogados, não se aplica o direito do consumidor à alienação fiduciária. Espera aí. Você tem ali, num instrumento, você tem um contrato de compra e venda de imóvel. Aplica-se sim, desde que não seja uma venda entre particulares, claro. Aplica-se o direito do consumidor. Você tem um contrato de mútuo, né? De mútuo em dinheiro. Contrato bancário. O contrato bancário se aplica o direito do consumidor. Claro. Súmula do STJ, até pacificado tanto no STF quanto no STJ. Você tem o contrato de alienação fiduciária, tudo no mesmo instrumento. E o contrato de alienação fiduciária é também um contrato bancário. Você pode não discutir a garantia. Tá? Até porque a rigidez da lei, ela gera proteção também. Evidentemente. Né? Então, essa história é meio confusa no direito. Então é isso. Então você tem que ter os cuidados, tem que conhecer os cuidados necessários para fazer um contrato, quando necessário para fazer uma intimação. A intimação também tem requisitos próprios. Se aqueles requisitos não forem cumpridos, tanto o requisito da própria intimação quanto os requisitos da realização, da efetivação da intimação, certo? Você tem a consolidação, tem requisitos próprios, tem que ser cumpridos, tem prazos, tem exigências, não é? E, finalmente, o leilão, que você conhece tão bem. Se o leilão não seguir um rito, se o leilão não obedecer às determinações legais, você vai chegar no final, você vai ter uma arrebatação do imóvel e vai acabar acontecendo o quê? Ser tudo aquilo invalidado, ser anulado, tá? E você vai voltar lá atrás e recomeçar tudo novamente. Sim. Olha a confusão que isso dá. Então, olha só, o que eu percebi dessa primeira tua fala foi o quê? O problema muitas vezes está na forma do que no conteúdo. O conteúdo da lei é uma garantia firme, robusta, que é boa, porque assim, se a garantia diminui o custo do dinheiro, o preço, que são juros remuneratórios, você tem um benefício para quem toma o dinheiro. Sim. Então, em vez de eu pegar dinheiro a 10% ao mês, eu pego 10% ao ano. Estou fazendo um comparativo aqui bem simplório. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O custo do dinheiro, então, para mim é vantajoso dar um imóvel em garantia e pegar um dinheiro mais barato. Então, a garantia ela é robusta porque ela me beneficiou no custo do dinheiro e beneficia o credor justamente para que ele tenha uma via mais rápida de se satisfazer em caso de inadimplemento. Só que os cuidados com relação à forma com que a garantia é executada, e é justamente esse o palco da nossa conversa, aliás, esse é o palco do curso que o Dr. Mauro vai fazer, e olha a importância para você advogada, para você advogado. O teu cliente fala, receber a notificação do banco, a intimação para purgar mora, ou recebeu a intimação do edital do leilão para realização do leilão, e vai buscar onde que você vai buscar e o que você vai buscar para eventualmente verificar se há ou não alguma coisa passível de impugnação. É na forma com que o procedimento foi feito. Então,
A importância para o advogado e para a advogada está nisso. Quer dizer, não é discutir pura e simplesmente a garantia. Não. É discutir a forma com que ela foi efetivada, desde lá do contrato, até realmente passar pelo inadimplemento e todas as consequências. E daí, Maurão, eu te pergunto, quais são essas etapas da execução extrajudicial da alienação fiduciária? Que até foi a pergunta que a gente abriu aqui, mas eu quero mais detalhes com relação a isso. Tá. Eu falo das etapas, mas deixa eu só completar. Claro, por favor. Eu esqueci de um detalhe Opa, importante. então não vamos É que deixar. você tem duas partes. Você tem o fiduciário e o fiduciante. Sim. Então nós falamos das questões do fiduciário. Até aquele detalhe, ó, o fiduciário é o credor É fiduciário o credor. e o fiduciante é o devedor fiduciante. Exatamente. Então, nós falamos aí do fiduciário, ele tem que ter um bom contrato, ele tem que fazer a intimação bem feita, tem que consolidar corretamente e tem que levar a leilão tecnicamente perfeitamente, né? De forma técnica perfeita. Mas você tem o outro lado, você tem o fiduciante, tá? E o advogado, ele não trabalha só para uma parte, ele pode trabalhar para as duas partes. Então ele tem que saber, como advogado fiduciante, como é que ele vai se defender do trabalho do advogado, do credor. Certo? Sim. Então, seja no contrato, ele pode discutir o contrato, embora a maioria dos contratos sejam contratos bancários que não permitem Aqueles de adesão. discussão e tal, mas ele pode, alguma coisa ali, ele pode não gostar e discutir e tentar Algumas teses de revisão do modificar, contrato. principalmente nos contratos comerciais, nos contratos de natureza de prestação de serviço, né? Porque hoje toda a economia gira em torno da alienação fiduciária. Verdade. Né? Muito bem. Você tem na intimação. Eu vou te dar uma estatística que não é uma estatística científica, mas é uma estatística decorrente da observação, tá? Observação prática, que às vezes é mais realista do que Exatamente. De 100 intimados, 95 cumprem a purgação da mora. vão lá e purgam a mora. Purgam a mora. Restabelecem o Por quê? contrato. É um atraso pontual. Às vezes o cara tem atraso pontual todo mês. Mas é pontual, ele não pode pagar no vencimento, mas daqui 20, 30 dias, um mês, 40 dias, ele vai pagar. Até porque a purgação da mora, eu acho que é uma coisa muito interessante e eu acho que é uma das ideias mais inteligentes que a lei traz, porque o cara ficou lá, vamos pensar, 2 meses sem pagar. Ele vai pagar os 2 meses mais juros, correção monetária, multa contratual, tudo, e vai restabelecer o contrato para frente. Diz a lei, convalesce o contrato. É como se nada tivesse acontecido. Sim. Não é? Na consolidação, existem questões a serem discutidas. E no leilão existem centenas de questões a serem discutidas. E o advogado do devedor, ou do fiduciante, que nem sempre é a mesma pessoa, não é? Ele tem que conhecer para poder discutir tudo isso aí, para poder arguir tudo isso, poder impugnar, poder buscar a via judicial quando necessário. Sim. Aliás, eu costumo, Maurão, falar o seguinte: se você sabe o que é o certo, você sabe combater o errado. Exatamente. Então, nesse curso, você vai explorar bem isso, não vai? Exatamente. Tá? Então é um curso voltado para as duas partes. Não é um curso de uma instituição representativa dos bancos, não é? Que só vê o lado dos bancos, só teve que fazer Não, senão isso. a gente teria que mudar o nome do curso. Curso para advocacia bancária na alienação fiduciária. E não é isso, né? Não é. Não é um isso. curso para todos, para ambas as partes, tá? Eu boto muita fé no mercado de defesa do devedor. Eu acho que esse é um mercado muito bom para os advogados. E eles têm que começar a aprender isso. Não adianta a alienação fiduciária, a gente vai lá fazer execução judicial e é rápido, não sei o quê. Peraí, eu quero saber, eu não quero que seja rápido. Eu quero que seja demorada. E vou te apontar um outro fator importante para esse curso, que é, olha só, se você advoga
no ramo do imobiliário, e aí você tem a possibilidade de eventualmente verificar se está certa toda aquela tramitação da execução extrajudicial da alienação fiduciária. Você também tem a oportunidade de assessorar arrematantes, que vão, na última ponta, lá na hora do leilão, vão promover, e a gente vai falar um pouquinho disso também, vão promover uma oportunidade de aquisição de um imóvel por um valor que pode ser interessante, e também tem os atos posteriores a isso, né? Então, aqui, eu acho que esse curso é muito completo, né, Mauro? Então, você falou muito bem. O arrematante tem que saber se todo o procedimento anterior ao leilão correu da forma correta. Claro. Porque não adianta ele arrematar, pagar e daqui 30 dias ser anulado todo o procedimento extrajudicial e vamos começar tudo de novo. Verdade. Até porque vai até antes do leilão ou logo depois que o leilão é feito, vai lá e entra com uma ação lá para impugnar várias coisas, discutir. Exato. Isso daí é realmente um risco, né? Que embora a lei hoje diga que essas questões se resolvem em perdas e danos, salvo as questões relativas às notificações, ou seja, a intimação do devedor para a prorrogação da mora e a notificação de realização do leilão. Se essas duas questões não forem muito bem resolvidas, você faz a impugnação total do procedimento. Sim. Por isso, aí é aquela questão da forma ser observada. E justamente, então vamos pensar agora, Mauro. Vamos falar da etapa que você havia perguntado. É isso que eu queria saber. A etapa é simples. Vamos lá. A execução extrajudicial só ocorre quando há inadimplemento de pagamento. Ok? Tá? Não pode haver execução extrajudicial por nenhum outro motivo. Só pela falta de pagamento da parcela ou da dívida. Tá? Então, constatado o inadimplemento, você faz a intimação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Mauro, antes. Aí é uma pergunta prática. Vamos pensar, eu estou inadimplente com o meu financiamento imobiliário do Banco X. Antes mesmo de ter essa intimação, tudo tal, muitas vezes, e aí entrando até naquela tua estatística de 95% que purgam a mora, muitas vezes o próprio credor fiduciário, antes de inaugurar o procedimento da execução extrajudicial, ele busca o devedor para tentar um pagamento, para fazer alguma coisa, não faz? Tem essa parte, vamos chamar de informal, ou prévia, pré-execução extrajudicial, para esse início, não, essa parte é formal, não é informal, é formal. Por quê? Essa é uma confusão que muita gente faz. Nem sempre o devedor e o fiduciante é a mesma pessoa. Sim. Tá? Nos contratos normais de financiamento imobiliário, normalmente são. Só para configurar aqui, então nós temos o credor fiduciário, nós temos aquele que tem o bem que vai ser dado em garantia, sim, e temos o devedor, que pode ser a mesma pessoa ou não. Então eu posso ter um terceiro que vai dar em garantia o imóvel para uma obrigação de um devedor que não é ele. Isso. Perfeito? Então, de acordo com a lei processual e contratual, não é? Você tem um contrato com vencimento certo e valor líquido. Quando você não pagou no dia, você está automaticamente em mora, independentemente de qualquer notificação ou intimação. Perfeito. Então, vencida a prestação e não paga, no dia seguinte, o devedor está em mora. Não precisa de intimação. Tá? Sim. Muito bem. Quem é que vai ser intimado? É o fiduciante. A lei não faz distinção quando o fiduciante é a mesma pessoa ou não. Ele diz assim, o fiduciante vai ser intimado. Porque é ele que vai perder a garantia. Exatamente. Agora, e aí ele dá uma carência. A lei dá uma carência. Até agora há pouco tempo a carência não tinha prazo determinado, mas era obrigatório. Dependia do que? Do contrato? Dependia do contrato. Podia até ser zero dia. Tá? Mas era obrigatório, tem que ter lá no contrato. Não temos carência. Tá.
Tá? Ou nossa carência é 30 dias, 60 dias, 90 dias, dependendo do contrato, é o que tem normalmente, né? Então, 30 dias são 2 parcelas, né? Porque a primeira vencida, mais 30, segunda. Já tem a outra vencendo. Né? 60 dias, 3 parcelas. 90 dias, 4 parcelas. Ou seja, é um tempo com juros e correção monetária e a multa, né? Com os encargos. Tudo correndo normalmente, tá? Então tem que ter a carência. Só pode fazer a intimação depois de decorrida a carência contratual. Hoje a carência já não é mais obrigatória no contrato. Mas se não houver cláusula, a carência é de 15 dias. Tá. E aí é nesse tempo de carência que o credor muitas vezes vai negociar direto no dia seguinte, ele já está recebendo telefonemas 3 vezes por dia. Do setor de cobrança. Cartinhas, né? Uma série de... Porque também, Maurão, olha só, é claro que a garantia é positiva para ambas as partes, como a gente já falou, mas o credor fiduciário, ele não quer executar a garantia. Ele quer receber, não é? Porque para ele é mais vantajoso receber, não é? Principalmente para o sistema financeiro, quando você retoma um imóvel, é um prejuízo violento, não é? Ah, mas o imóvel vale mais do que a dívida. Sim, mas eu vou ter que levar a leilão, sem a certeza de vender no leilão. Aquilo normalmente, hoje em dia, tudo é apartamento, é conjunto, não é? Aquilo tem custo de condomínio, tem IPTU, tem manutenção, tem vigilância, tem uma série de coisas que vai encarecer. Na verdade, tudo isso quem paga é o devedor, mas quem desembolsa é o credor. Sim. Não é? Vai ter o ressarcimento disso, mas poderá até lá... Poderá ter ou não. Porque é uma incógnita. Exatamente. Tá? Então... E o credor fiduciário, só para complementar, ele não quer o imóvel, porque ele não é administrador de imóveis, né? Não é. Ele quer dinheiro. Exatamente. Efetivamente, ele quer dinheiro. Né? Os outros credores não. Esse aí pode ter interesse e tal. Mas aí é mais ponto. Vamos pensar, a própria incorporadora que vendeu com alienação fiduciária, para ela é interessante até retomar o bem e tal. Mas... fornecedor, um prestador de serviço e tal. Aí sim, mas para o sistema financeiro não. Muito bem. Então, nós falávamos da intimação, né? O devedor não precisa ser intimado, porque ele já está embora. Então nós vamos fazer a intimação do fiduciante. Então, nesse período, há um trabalho de cobrança forte. Intenso. Né? Ele pode se resolver ali. Que não está na lei, mas é feito porque é a recuperação de crédito. Porque na verdade, o devedor não faz parte do contrato de alienação fiduciária. Né? O contrato de alienação fiduciária só tem 2 partes. O fiduciante e o fiduciário. Que pode ser o fiduciário. O fiduciante pode ser a mesma pessoa, mas ali ele tem outra função. Né? Ali a função de garantidor. Tá? Então, a cobrança ali é muito forte. Tá? E essa cobrança continua durante o período da intimação. Por quê? Porque a intimação deveria ser uma coisa muito simples. Pega a intimação, vai lá, intima o cara está intimado 15 dias, tem que resolver. Mas muitas vezes ele desaparece, só ninguém vai achar esse cara em lugar nenhum. Isso pode demorar, às vezes, anos para se resolver. Tá? Enquanto isso, juros, correção monetária, tudo. As parcelas vincendas que começaram a vencer. Quer dizer, o bolo cresceu de uma forma gigantesca, né? Exatamente. O contrato só para de ser atualizado, né? Só para de ser atualizado no dia do segundo leilão. Certo? Porque a lei fala que o segundo leilão é o valor da dívida atualizado com os encargos, com tudo que tem. Pode demorar 15 dias ou 3 anos, ele vai ser atualizado até aquele momento, com todos os juros, penas, moratórias, penas de toda... E isso gera um grande problema pro leilão,
Né? E aí falando da minha realização de leilões de alienação fiduciária, porque às vezes, porque o primeiro leilão, só para até dar uma pontuada importante aqui, fazer um parênteses, o primeiro leilão é o valor atualizado da avaliação do imóvel com base no contrato, e o segundo leilão é o valor das dívidas somadas, né? Aí inclui também condomínio, IPTU, vai estar tudo. Então muitas vezes não vale a pena arrematar pelo valor astronômico que ficou aquela situação, né? Então, isso é uma coisa que acontece. Então, para todo mundo, é mais interessante fazer a intimação o mais rápido possível, essa intimação para purgar a mora. Né? Sim. Tá. Então, a primeira etapa é a intimação. Feita a intimação, 15 dias para pagamento, se for crédito de moradia própria, tá? Crédito habitacional de moradia própria, é 15 dias, mais 30. Por quê? Porque a lei diz que ele vai esperar 30 dias para fazer a consolidação. Então dá 45 dias. Tá? Só depois vai dar entrada no registro de imóveis para falar... Aí só depois pode requerer a consolidação a do consolidação. Tá. Então, feita a consolidação, aí tem 60 dias para fazer o primeiro leilão. Tá? Essas são as etapas do procedimento. Então vamos lá. Constituiu a garantia no contrato. E geralmente são contratos de 30 anos, 20 anos, quer dizer, principalmente para aquisição imobiliária, né? São contratos longevos. Claro que a alienação fiduciária, como pode para qualquer garantia, então você pode ter um empréstimo de 1 ano que pode estar alicerçado nisso. Tudo vai depender do se vale a pena constituir a garantia. Tá. Mas então você teve o contrato vindo, bonitinho, sendo cumprido, inadimplemento. Prazo de primeira etapa está relacionado com a intimação. E nisso você tem o prazo de carência que foi estabelecido no contrato. Certo. Intimou para purgar mora, 15 dias para purgar mora, então intimação para purgar mora estão dentro dessa primeira fase, primeira etapa. Tal. Purgou a mora, convalidou o contrato, voltou tudo de boas, bonitinho, favorável, não purgou a mora, consolida a propriedade, é a segunda etapa. E aí vai, automaticamente da consolidação, já vai para a terceira etapa, que é a realização dos leilões. É Exatamente. Isso. Né? Então, olha só. E aí, o grande problema nessa situação são as formas com que é feito cada etapa. Exatamente. Né? A observância por parte. Porque aí a gente também tem um outro participante, que é o registro imobiliário, não é? Porque quem faz a forma da intimação, ela vai estar relacionada com o registrador imobiliário, não vai? Com informações que ele recebe do credor. Tá? Então, diz a lei que tem que respeitar o prazo de carência e que, no requerimento de intimação, o credor deve informar ao registrador que já decorreu o prazo de carência. Então, é uma informação. Tá? De repente, você tem credores ansiosos que não esperam o prazo de carência e fazem o requerimento dizendo que já venceu e manda bala. Se aquilo for para frente, ele vai ser intimado, ele não vai pagar, ele vai ser consolidado. Uma hora, o que vai acontecer? Alguém vai levantar que não houve o respeito ao prazo de carência. Então nós vamos ter que voltar tudo atrás. Agora, se esse devedor tem um advogado, recebeu a intimação, eu disse 95% pago. Esse nem consulta um advogado. Nem precisa. Né? Dos 5% seguintes, 1 ou 2 contratam advogado. Os demais deixam a coisa enrolando para ver o que vai acontecer. Se ele já contratou um advogado, o advogado vai olhar a intimação. Né? A intimação tem passos delineados. Porque se faltar qualquer daqueles passos, o que vai acontecer? Aquela intimação é inválida. Não cumpriu o prazo de carência. Intimação inválida. Não precisa ser cumprida. Eu tive um caso até muito interessante, até antes de eu ser leiloeiro público, quando eu advogava para arrematantes, a pessoa, o meu cliente era o arrematante e tudo, e assim, eu até para fazer a análise, tudo, pedi o procedimento, né, das intimações, tudo, estava lá a intimação feita na própria pessoa, assinatura da pessoa, né, na intimação.
Só que ela entrou no judiciário e provou que a assinatura era falsa, não era ela, fez a análise, perícia grafotécnica, tudo. Então, olha a importância que é. Aí o credor fiduciário devolveu todos os valores pro arrematante, acabou assumindo todo o prejuízo, porque foi um problema decorrente da intimação. Aliás, quais são esses principais aspectos que geram problemas na intimação ou para essa intimação do fiduciante? O principal problema é a intimação na pessoa errada. Né? Ele vai buscar José, encontra lá o João, ou às vezes até a própria Maria, e ele faz a intimação. Isso, evidentemente, invalida a intimação. Não houve intimação, não é que invalida, ela não houve. Ela é nula, de pleno direito. Agora, o maior número de problemas está nas intimações fictas, né? Nas chamadas intimações fictas. São aquelas feitas por hora certa, aquelas feitas por edital, né? Aí é que está o grande problema. Toda intimação feita por hora certa acaba no judiciário, não é? E por edital, a maioria acaba no judiciário. Por quê? Porque para você fazer uma intimação por edital, é preciso que o registrador tenha o convencimento de que a pessoa estava ausente local, incerto e não sabido. Incerto e não sabido. Não é? Ele tem que estar convencido e ele vai declarar. Tem que circunstanciar isso, né? Tem que... Porque assim, é um fato. Né? Ele tem que demonstrar esse fato. Que convenceu ele da hipótese da intimação por edital. Já começa aí a dificuldade. Você convencer o oficial de registro a certificar uma situação dessa, já é difícil. Porque o oficial de registro ele tem por característica profissional não correr nenhum risco. Né? Até porque ele também tem a fé pública da sua atuação, e se ele fala lá é porque ele tem a fé pública e fala, é realmente isso que aconteceu. Sim, mas ele nunca tem a certeza de que isso aconteceu. Né? A não ser que ele conheça a pessoa, foi lá, o sujeito estava lá no portão, atendeu, falou, não, espera que eu vou chamar, entra e não volta mais. Aí sim, né? Ele falou, eu conhecia a pessoa do meu relacionamento, me atendeu no portão e depois que soube que era uma intimação, não entrou e não voltou mais. Aí isso é uma situação muito difícil, né? Então é muito difícil que ele faça. Agora, se ele faz, o devedor, o fiduciante, pode comprovar que não, que ele estava naquele local, que ele mora ali, que ele vai todos os dias naquela casa. Olha a minha conta aqui de consumo, isso, aquilo. Exatamente, ele tem provas. Aí cai por terra a certeza do oficial. Então, essas duas situações são as que mais criam problema na intimação. E elas precisam ser muito bem exploradas pelo devedor. E você vê, pelo advogado do devedor. E eu trouxe uma situação que era a assinatura da própria fiduciante, mas que ela provou que era uma assinatura falsa, que é mais grave ainda, né? Uma questão, uma repercussão absurda até para o registrador imobiliário. Exatamente. Né? O registrador, na verdade, ele não tem obrigação de identificar a pessoa, tá? Mas ele tem que ter um mínimo de noção. Se é aquela pessoa, não, ele vai conversar e tal, vai ter algum conhecimento, se é ou não José que tá atendendo. Então, na intimação, principalmente isso, tá? Aquela intimação por hora certa. Muitos confundem a intimação por hora certa, acho que assim, intimação por hora certa. Não foi encontrado por 2 ou 3 vezes no local, o registrador, o oficial de título de documentos, intima qualquer pessoa ali e está tudo bem. Não é assim. Ele intimou aquela pessoa para que ela comunique ao fiduciante que ela vai voltar no dia seguinte, daí 2 dias, não é? A tal hora. Se aquela pessoa comunicou, tudo bem. Agora, se ele voltar daqui 2 dias e a pessoa dizer, não, eu não encontrei, ele não apareceu, não tive como. Não serviu para nada. Nós não temos que fazer.
até que isso aí funcione. Por isso que é a hora certa, né? Então, não adianta simplesmente, ele não veio, então não compareceu, apesar de intimar, não sei o quê. Não, tem que ter a certeza de que ele foi comunicado. E aqui a gente tem um comparativo muito forte com a própria citação que é estabelecida no Código de Processo Civil. Exatamente. Com uma diferença fundamental. O oficial de justiça tem, como é que fala? A fé pública? Tem fé pública, e a fé pública dele vale no judiciário. Né? O oficial de justiça de registro tem fé pública, mas ela pode ser contestada. Né? Sim. Por isso que às vezes é melhor fazer uma intimação judicial. Quando você não está conseguindo fazer a intimação extrajudicial, você passa para a intimação judicial. Que vai demorar um pouco mais, mas o cara ela vai ter... lá e ele resolve. O que ele falar está certo. Tá... E acontece bastante isso, Maurão? E tem alguns casos que não tem outra solução. Né? O oficial diz, não, eu não vou certificar nada que eu não tenho certeza de absolutamente nada. Né? E o oficial de justiça, ele é oficial de registro, ele é o senhor do procedimento. Né? Alguns dizem que ele é o presidente do procedimento. Se você olhar o procedimento, ele manda muito pouco. Né? Mas ele tem que seguir o que está na lei. Então, ele vai dizer como é que ele vai fazer. Não adianta pressionar. Os bancos pressionam muito. Você já foi 4 vezes lá e não acha o cara? Pô, é o local incerto e não sabido. Não é? E não é assim, ele não vai fazer isso. Ele não corre risco nenhum, não quer saber de risco. Vamos... responsabilidade para ele não quer. Exatamente. Né? E aí, Maurão, olha só, com esses problemas enfrentados, mas vamos imaginar, a intimação foi realizada. Quais são as alternativas do fiduciante diante da intimação que ele é realizado? Então ele é intimado, a gente está na primeira etapa ainda, intimado para purgar a mora. E agora? E agora? O principal é purgar a mora, no prazo. Dinheiro. Dentro dos 15 dias, não é? Para não haver nenhum tipo de discussão. Dentro dos 15 dias ele vai lá, paga, purga a mora, resolver o problema com a valência. Direto com o fiduciário, direto com o credor. No registro. Isso é no registro. Ele não pode pagar em lugar nenhum, porque se ele pagar no credor e o credor não comunicar, vai relar. Depois de 15 dias o registrador emite a certidão de recurso de prazo, tá? E comunica o credor para pagar os tributos. Aquela máxima de quem paga mal, paga 2 vezes. Não necessariamente 2 vezes, mas vai ter um risco. Credor que só tem você ali como devedor, ele já me pagou. Mas você pega a Caixa. Quantos contratos tem a Caixa? Tem acho que 8 milhões. Olha lá, não dá para controlar isso na cabeça, né? Exatamente. É um tem sistema 4 mil contratos entrando diariamente. Não tem. É um volume gigantesco, né? Ele pagou lá, mas não foi comunicado. Tá. Olha só, o Capobianco, grande Capo, olha, é assim que a gente trabalha aqui, pessoal. É pergunta feita na hora, porque o tema é interessantíssimo. E aí o Capobianco aqui, o nosso grande Capobianco, que daqui vai também estar aqui no nosso Adinocast para falar sobre o submundo do crime no direito notarial e registral. Ele traz para nós a pergunta aqui: e se pagar o fiduciante pagar parcialmente? Existe essa possibilidade de... Está mediante acordo. Aí, então, mas aí já no registrador ele não aceita parcial. Não. Tem que fazer um acordo com o credor retira o procedimento, né? Faz o acordo, recebe lá comunica que pagou de alguma forma, que fez o acordo. Retira o procedimento. Pede de volta para o registrador. Exato. E aí... recomeçamos tudo, para começar um outro procedimento mês que vem. Não é? Porque ele vai, talvez... Né? Então, aí pode ser. Agora, no cartório, não. Não há nenhum parcelamento... Tanto que um dos requisitos da intimação é uma planilha de valores. Então, eu faço uma planilha dos 15 dias... seguintes à emissão da intimação, quanto ele vai me pagar em cada um dos dias. Então, se eu chegar lá no 10º dia,
O registrador não vai fazer conta nenhuma. Ele vai pegar a tabelinha. Não faz conta, ele vai lá e verifica na planilha, hoje é o 10º dia, o valor é tanto. E eu faço para mais uns 60 dias. Porque é aquela questão que pode acontecer depois. Pode demorar para fazer a intimação, tá? Então, ele tem que receber aquele valor. Agora, nos casos que demora muito a intimação, você sempre tem que estar renovando essa planilha. Tem que estar renovando. Porque a hora que ele chegar, enquanto não fez a intimação. O registrador fala assim, ó, não consegui, foi negativa a intimação. Aí você Mas vai falar, tudo bem, ó, tá aqui nova planilha, faça a intimação de novo. Exatamente. A hora que ele chegar lá, o registrador tem que saber quanto ele vai receber. Claro. Porque ele vai dizer, não sei quanto receber. Deixa aí, mas eu estive aqui. Lógico. Eu quero uma declaração de que eu estive aqui hoje para fazer o pagamento. Sim. Eu vim honrar e você não quis receber. Exatamente. Ele tem que saber. Tá? Então eu tenho que sempre fazer uma nova planilha até o dia que ele vai lá e faz o acerto ou não faz. Tá. Então, assim, ou paga tudo no registro imobiliário, ou se eventualmente não tiver condições, pode até fazer, aí vai depender de acordo, vontade do credor, né? Aí não é uma certeza também, né? São detalhes que às vezes as pessoas não entendem. O registrador, ele está cuidando do contrato de alienação fiduciária. Certo? Da parte da garantia só. Exatamente. As questões relativas ao contrato principal, que é o de mútuo, ou de compra e venda, se for uma venda direta, é entre credor e devedor. O fiduciante não tem nada com aquilo, o registrador não tem nada a ver com aquilo. Respondeu a pergunta aí, Capobianco? É isso aí, manda ver aqui. Então, olha só, essa primeira etapa, ela é realmente importantíssima. E pelo que você está dizendo, Maurão, é onde nascem grandes problemas que vão levar para o judiciário. Né? E olha só, então, percebeu a importância de conhecer sobre execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia? É muito importante. Então, eu vou renovar o convite para você, advogada, para você, advogado. Olha só, a Adnotari está com um curso incrível agora para o dia 22 de fevereiro. Sim, é um sábado, das 9 da manhã às 17 horas. Imperdível curso que você não pode ficar de fora dessa. Dr. Mauro Antônio Rocha, o cara da alienação fiduciária no Brasil. Sim, aliás, ele vai disponibilizar livro lá para todo mundo também, para vender, preço acessível, claro. Tudo, porque é um livro, é um livro que é um manual da alienação fiduciária, já com todas as atualizações possíveis, até a última que teve na Lei 14.711, né, a Lei Geral das Garantias, que trouxe algumas alterações pontuais que vão ser tratadas também no curso, com certeza. E olha só, para você que é associada, associado, benefício paga mais barato até o dia 14 de fevereiro, promoção aqui, o primeiro lote está por R$ 349. R$ 349. Se você não é associado, não é associada, aí o valor desse primeiro lote já é de R$ 499. E olha só, quer aquela dica? A anuidade da Adnotari é de R$ 350. A anuidade. Seja associado, faça a sua associação e você já vai ter direito a esse benefício. Aí você vai falar, mas é 350, o desconto é só 150. Mas ó, em março já vai ter outro curso interessante. Nem dar um spoiler aqui, olha só, também tem a ver com direito imobiliário, claro, leilões, ó, é um curso interessante, mas você já vai ter desconto lá também. Então, olha só, vale a pena se associar e obter esse desconto incrível. Então, vai lá, www.adnotari.org.br, faça a sua associação e também já faça a matrícula para esse curso incrível, perfeito? Aliás, associado, associada tem benefícios incríveis a respeito de tudo sobre o direito imobiliário, grupo de WhatsApp, núcleos temáticos, é uma coisa fantástica aqui, né? Então, Maurão, olha só, tem muita coisa para a gente conversar, né? A alienação fiduciária e essa execução extrajudicial é um tema, como você falou, é um tema palpitante, precisa ter conhecimento. Por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você, para a gente fazer uma segunda parte,
porque o assunto é tão amplo e o nosso horário aqui está realmente estourado. Vou pedir para a gente fazer uma segunda parte e aí a gente volta com o nosso Adinocast. Pode ser, meu amigo? Pode ser. Maravilha. Então, olha só, eu vou fazer um até breve aqui com o Dr. Mauro. Então, chama o pessoal também. Vai lá, Maurão, chama o pessoal. Bom, espero que todos que tenham assistido a essa primeira parte, que assistam a segunda, onde nós vamos explorar a questão dos problemas relativos ao leilão, principalmente, não é? Que é o ponto onde o devedor paga a sua dívida e, se possível, recupera algum investimento feito. Tá? Então ele tem que ter muito cuidado com isso. Porque se deixar a coisa correr solta, o que vai acontecer? Esse imóvel vai ser vendido lá na Bacia das Almas e mal e porcamente vai pagar a dívida, às vezes fica até algum saldo remanescente que pode ser cobrado pelo credor. Opa, vamos fazer, isso daí é detalhe importante. E ele não recebe nada, depois de ter pago 10, 15 anos de prestações da aquisição da sua moradia, do seu imóvel comercial ou coisa parecida. Maravilha, então olha só, ficou o convite aqui para a segunda parte do nosso Adnocast, e olha só, corre lá, www.adnotari.org.br, se associe, faça a matrícula para esse curso dia 22 de fevereiro, curso incrível, execução extrajudicial na alienação fiduciária. E também nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, @adnotari. Eu espero você na segunda parte desse nosso episódio. Bora lá, bora que dá. Abraço!